Fala pessoal, nessa aula a gente vai aprender os conceitos básicos que a gente precisa ter para a gente seguir nesse curso de lógica computacional. Então, nessa primeira aula a gente vai só fazer uma introdução à lógica. Então, a lógica ela começa pela noção do que a gente tem de argumento. Então, o argumento ele vai ser um conjunto de fatos que a gente chama de premissas, da onde a gente pode chegar a uma conclusão e essa conclusão ela vai ser ou verdadeira ou falsa. A gente vai ter dois tipos de argumentos, eles vão ser os indutivos, que são aqueles que a gente não tem nenhuma garantia de conclusão, e a gente também vai ter aqueles que são dedutivos. A partir desses a gente consegue chegar a uma conclusão e a partir desses argumentos dedutivos que a gente vai começar a trabalhar aqui. Para isso a gente vai ter axiomas ou postulados que são fatos, né, que não precisam ser demonstrados ou provados, porque a gente consegue chegar a uma conclusão óbvia e a gente tem, a partir disso, uma hipótese inicial. E daí nós vamos ter as sentenças, proposições ou premissas, enunciado e regra. E especificamente a gente vai trabalhar bastante com proposição ou premissas para que a gente consiga conhecer alguns dos princípios básicos que a gente tem da lógica computacional. Dado isso, um outro conceito muito importante que a gente precisa ter sobre a lógica são os três postulados clássicos que ela apresenta. Então, esses postulados clássicos são o princípio da identidade, que diz que tudo é igual a si mesmo, que significa que se eu tiver uma premissa, uma proposição A sempre será igual a A. Parece básico, parece bem trivial, e é trivial, mas ele especifica limite, ele diz que você não pode ter coisas diferentes sobre a mesma coisa. Então, tudo que é uma coisa, ela é igual a essa mesma coisa. É como se eu tivesse A igual a A, B igual a B. Então, se eu tenho uma bola é uma bola. Uma bola não pode ser diferente de uma bola. Então, a gente tem A igual a A, posso ter P igual a P, e mesmo em casos que eu tenha P igual a Q, ou uma proposição diferente de uma outra proposição, não, uma proposição igual a outra proposição, proposições diferentes, eu sempre vou conseguir chegar, por exemplo, no caso de P igual a Q, que P é igual a P e Q é igual a Q. O nosso segundo princípio se trata do princípio da não contradição, que diz que duas afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Também é simples, também é fácil da gente ver. A gente não pode ao mesmo tempo ter A e A negado, ou não A, ou o inverso de A, verdadeiros ao mesmo tempo. Ou A é verdade, ou não A é verdade. Ou A é falso, ou não A é falso. Eu não posso ter A sendo verdade e o inverso da verdade sendo verdade também. Então, eu tenho esse princípio da não contradição. É básico também, mas é importante que a gente entenda que não é possível na lógica que a gente tenha esse conceito. Só para a gente ver de uma forma inversa, como eu tenho A diferente de não A, eu tenho também que não B é diferente de B, ou a negação de uma coisa é diferente da sua proposição em estado não inverso, né? Estado normal, não negado. E uma forma também de se provar isso é através da fórmula P e não P, que sempre vai dar falso, porque se uma vez uma é verdade, né, o outro também, o outro vai ser falso, e se um é falso, o outro vai ser verdade, então eu consigo chegar sempre numa proposição falsa quando eu tenho uma situação dessa, e a gente vai ver isso quando a gente estudar os conectores lógicos. Mas uma forma que a gente tem de representar é P e não P negado, né, na sua saída, ou seja, eu tenho não negação para a fórmula inteira P e não P. Então isso é uma outra forma da gente ver também a formalização do princípio da não contradição. E por fim, a gente tem o terceiro princípio, que é o princípio do terceiro excluído, onde a gente tem ou a afirmação é verdadeira ou sua negação é verdadeira. Ele é um complementar da não contradição, vocês percebam que eu vou ter que o meu A é verdade ou a sua negação é verdade. Eu não posso ter, pelo princípio da não contradição, que A seja verdade e não A seja verdade também. E a gente chama de terceiro excluído porque a gente tem a situação 1, que é A sendo verdade, ou não A
situação 2 sendo verdade, e a gente faz a exclusão da terceira situação, que é permitir que essas duas verdades aconteçam ao mesmo tempo. Sempre lembrando que isso está acontecendo ao mesmo tempo, na mesma linha do tempo, naquele mesmo exato momento. Tá bom?